Boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 19 de maio, fazendo mais um plano operacional para amanhã, segunda-feira. Nós fechamos a sexta-feira aí com uma forte queda da bolsa, dólar subindo acima dos 4,10, no dólar futuro chegou a bater quase 4,120, R$ 4,12, sofrendo mais uma semana aí de turbulência. Acredito que não tem motivo para não continuar. Aqui já vem as manchetes dizendo que o mercado crê que alguma reforma da Previdência vai ser aprovada. Rodrigo Maia dizendo que vai ser aprovada apesar do governo. Então, bastante barulho aí acontecendo no lado político. Acho que vai chegar um ponto que todo mundo vai seguir o jogo, né? Independente do que acontece aí, porque o país tem que andar. Se não for aprovado, o país quebra. Então não tem muita saída nesse ponto. Em relação à agenda da semana, né, nós já temos aí na segunda-feira discurso do Powell à noite, então pode ser que movimente aqui o mercado para terça-feira. Venda de casas usadas, discurso do Draghi na quarta-feira, estoques de petróleo bruto. Enfim, notícias que na minha visão nesse momento não são muito relevantes. Mais uma vez, ficar de olho aí em notícias políticas, palavras bombásticas aí do presidente, de grandes figuras políticas, que é isso que vem de fato movimentando. Em relação ao índice futuro, o que nós esperávamos era esse cenário aqui, né? Um cenário de possíveis pullbacks, sendo que o que aconteceu de fato foi um pullback aqui na região do 91.500, né? Essa região aqui, primeiro ponto de pullback, que juntava aqui uma região de ponto de controle do dia 16 com uma mínima de área de valor do dia 15. E o interessante é que conforme o mercado foi se movendo ali na direção do 91.500, ele acabou fazendo um padrão ABC, um padrão de simetria que a gente fala bastante aí no curso, um dos padrões harmônicos. E nessa pernada aqui de alta, nessa última pernada, já existia num fractal menor uma divergência no volume comprador secando, num fractal um pouco maior aqui dos 5 minutos, uma acumulação grande de volume, e eu consegui pegar uma venda na mínima do dia. Mercado cai até testar novamente esse fundo importante aqui para nós também. Consegui fazer uma compra aqui e, mesmo que a compra tenha sido certa, eu estopei. Então fiz esse erro operacional. Errei o timing de entrada aqui, ajustei demais o stop, mas de qualquer forma foi bem visível, principalmente aqui nessa última pernada, essa desaceleração, que na área de valor do dia, aqui já estava bem visível uma área com desconto, uma área de mínima da área de valor, que ficou mais ou menos aqui assim, dessa forma. Então quando o mercado chegou aqui, ele começou a sofrer uma absorção mais forte, então já indicava aqui uma possível alta. Em relação à visão macro, né, nós tivemos um fechamento agora aqui que ficou com um martelo invertido, vamos dizer assim. De qualquer forma, ele ainda fechou acima dos 90 mil pontos, né? Eu coloquei como alvo 88 mil pontos o primeiro alvo e 85 o alvo final dessa queda do índice futuro. O gráfico diário me mostra o seguinte, ó. Quando a gente olha quanto de combustível foi gasto aqui nessa queda, já foi um combustível acentuado. Superou o combustível dessa pernada anterior, mas ainda não superou o valor que foi gasto lá no início de fevereiro, nessa alta aqui, que foi bastante acentuada. Mas percebam o seguinte, ó, essa alta que gastou aqui por volta de 300 de volume, andou tudo isso. Essa baixa, né, começando aqui nesse ponto, gastou praticamente os mesmos 300 de volume e andou, vamos dizer assim, a metade, ou 2/3 do movimento. Então isso já indica, e não tinha me chamado a atenção isso até o momento, porque por um acaso não olhei esse volume no diário, já indica que o mercado vem gastando mais lotes agora nessa parte final para conseguir
levar os preços para baixo. Então, o que isso mostra? Ele pode agora cada vez mais confirmar aqui esse cenário de vir tocar no ponto de controle nos 88 mil pontos ou antes. Então, esse cenário já me deixa seguro de começar a buscar aqui pontos de virada, de alta do mercado. E pode ser que isso aconteça antes dos 88 mil pontos. De qualquer forma, para o nosso cenário agora para amanhã, eu tenho esses pontos de referência. Então, primeiro, venda abaixo de 89.800. Aqui nessa região, que eu deixei menos marcada, eu já vejo como uma região de cautela, né? Acima disso, espaço para correr até os 93 mil pontos. Não acredito que vá fazer isso logo na segunda-feira, a não ser que saiam notícias muito boas, muito otimistas. De qualquer forma, eu entendo o seguinte, ó. Nesse momento, nós tivemos grandes acumulações aqui nesses pontos, ó, em que o mercado absorveu o volume de compra, né? Então, tivemos uma distribuição, uma pressão vendedora nesses pontos. Ainda não tivemos nenhuma pressão compradora no mesmo nível. Então, sempre que eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, olha, nós encontramos teto, né, uma região que os vendedores se tornaram muito atraídos para entrar no mercado, para absorver uma grande quantidade de lotes, mas ainda não encontramos suporte, né? Não temos uma região em que os compradores realmente entraram no mercado absorvendo todos os lotes. De qualquer forma, tivemos aqui algumas rejeições em V, que demonstram essa presença institucional, mais uma rejeição em V. Então, pouco a pouco, eu começo a entender o seguinte, olha, eu já vejo que os vendedores perdem o interesse de negociar aqui, mas ainda não vi uma grande entrada compradora. Então, já é um sinal que dá para ter uma ideia que esses 90 mil, vamos arredondar, pode ser um número mais forte aí, mas o cenário ideal, o cenário mais forte, seria uma acumulação de volume vendedor aqui maior, né? Então, esses picos de volume aqui vermelhos, no mesmo nível dos picos de volume verdes. Enquanto isso não acontece, eu vou apostando na baixa, né? Apesar de, ao longo do dia, fazer operações de compra também, só para deixar isso claro. Mas ainda assim, a minha visão de contexto é uma visão baixista, até que nós comecemos a ter uma absorção mais forte de compradores. Em relação ao dólar futuro, o que nós esperávamos? Tinha aqui dois cenários básicos, né? Um cenário de alta, continuação da tendência de alta, com pullback no 405, ou um cenário de baixa, perdendo essa região e vindo testar aqui as áreas anteriores. O que acabou acontecendo? O mercado sobe logo na abertura, já abre com gap, faz o pullback. Deixa eu aproximar aqui. Faz o pullback aqui no 405, onde eu imaginava. Eu não peguei essa alta, na verdade eu perdi todo esse movimento de alta inicial. E ele começa cada vez mais a subir aqui, tendo um certo nível de fluxo comprador constante. Então a gente percebe que nesse movimento de alta, o fluxo comprador foi confirmando o movimento e ainda está confirmando. Então esse período todo aqui, a gente percebe que o fluxo comprador foi sempre maior, ó. E ainda não deu sinais claros de reversão, apesar de ter travado o preço aqui em cima e lateralizado. Então, nesse caso agora, nós podemos entender que nessa consolidação, nós podemos tanto fazer uma reacumulação, que nada mais é do que aumentar a quantidade de compradores posicionados aqui para uma futura alta, quanto o mercado começar a absorver aqui muito forte e distribuir caindo. O que normalmente a gente espera de uma distribuição clássica? Primeira coisa é um clímax de compra, quer dizer, um pico de volume como esses aqui, que ainda não aconteceu. Então, por isso que eu costumo dizer isso, para mim é uma leitura bastante simples para entender o seguinte: enquanto não tem movimento de clímax, na minha visão, indica que o mercado ainda não encontrou o teto ou fundo, caso aqui do dólar. O que me surpreendeu? Quando a gente olha o movimento macro aqui do dólar, eu tinha marcado dois pontos. Esse ponto aqui no 4115
e o ponto de controle dessa acumulação que eu estou usando como referência para servir como um alvo inicial dessa alta toda, ó, em 41,31. Então, com muita facilidade, ele chegou próximo já do ponto de controle. Não era nenhuma surpresa, porque eu já vinha há vários dias comentando o seguinte, olha, essa zona aqui era a zona premium. Essa zona premium deveria ter uma rápida rejeição. Quando o mercado aceita ficar negociando, aceita consolidar, aceita passar vários dias dentro dessa faixa de preço, significa que ele está cada vez mais confortável. Então aqui já estava muito claro para mim que ele estava acumulando para romper. Então ele acumula, ele gasta todos os lotes vendedores para que ele suba sem tanta resistência. Tendo isso em vista, né, duas questões. A primeira, ainda não tive um sinal claro de venda. Se cair, talvez eu opere, talvez não, mas como eu digo, a minha visão de contexto continua uma visão de continuação de tendência de alta para o dólar. E posso até fazer scalps, posso até fazer day trades na venda, mas a minha visão de longo prazo continua sendo alta até que me prove o contrário, até que eu tenha grandes absorções, até que eu tenha um clímax de compra e aí sim eu mude de ideia. A minha visão operacional nesse caso aqui passa a ser o seguinte, ó. Como eu tenho uma resistência forte aqui no 41,31, eu espero que ele venha trabalhando, eventualmente tocando no 31 e caindo, e eu só vou entrar em modo compra acima do 31 ou aqui no 405. Vamos dizer assim, eu quero agora esperar que os compradores deem um respiro, né? O mercado caia um pouco para atrair novos compradores, para atrair demanda, e aí sim voltar a subir. Então não me surpreenderia se na segunda-feira nós tivéssemos um pequeno pullback aqui, um pequeno respiro, para aí sim continuar o movimento de alta. Então, essas setas normalmente são pontos de referência para mim, são pontos que me interessa negociar. Não significa que eu vou comprar ou que eu vou vender. O que vai definir isso é o momento ali que o mercado chega, as condições que o mercado chega. Vocês já aprenderam sobre isso, sobre padrões de impulsão, padrões de correção, volume ascendente, volume descendente. Porque muitas vezes o mesmo ponto, sendo apenas um ponto de referência, vai servir tanto para fazer uma entrada de inversão quanto uma entrada de rompimento, tá? Mas de qualquer forma, pontos-chave agora para mim. O ponto de controle acumulado, aqui em cima, e essa faixa de preço no 405, que eu espero que sirva como um ponto de suporte mais amplo, aí, um ponto de suporte um pouco mais forte. Embora... numa visão puramente de scalp, uma visão de day trade, nós tenhamos alguns suportes intermediários, né, nessas regiões. Lembrando que quando eu falo nessas regiões, eu estou dizendo a respeito do início da seta e não do final, tá? Deixando isso claro. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esses últimos relatórios. Vocês podem perceber que a assertividade dele é muito grande. São fatores baseados em lógica operacional, não tem achismo, não tem nenhum tipo de previsão do que vai acontecer, não tem aposta, é lógica operacional. São pontos de referência, normalmente pontos de volume, pontos baseados nas pegadas desses grandes players, nas pegadas dessas grandes instituições e aplicando aqui teoria do leilão. Então é muito importante que quando vocês forem analisar, vocês cheguem a conclusões parecidas. Né? A gente não está tratando aqui de fatores tão subjetivos que nós não possamos chegar na mesma conclusão. É importante que a gente considere pontos objetivos, né? Então, pontos de volume, pontos de controle, picos de volume, que também são excelentes pontos de referência. Vou finalizando por aqui. Bons trades a todos, bom início de semana. Lembrando, para a gente ter bastante cautela, não ter ansiedade para fazer operações. O momento é de esperar a operação saltar os olhos aqui, isso está acontecendo ao longo do dia, esperar ter mais acumulação de volume, entrar só quando esses grandes players estão entrando também, porque num cenário com tantas notícias políticas acontecendo o tempo todo, com o presidente dando declarações, com o Rodrigo Maia dando declaração, o mercado tende a ficar muito tempo travado, muito tempo sem volume ali. E por consequência, a hora que sai uma notícia, ele pum, explode.
Então ele fica muito tempo parado para fazer pequenas explosões. E é justamente o nível de atenção, o nível de cuidado ali que vai definir o timing correto de entrada. Um abraço, boa semana!